Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo e o tema da aula de hoje é o governo do João Figueiredo, o último presidente militar da história do Brasil, certo? Na transição do governo Geisel para o governo João Figueiredo, existia uma questão, a questão da sucessão. Quem iria suceder o Geisel? Quem iria entrar no poder para continuar aquela abertura lenta, gradual e segura? Os militares, na verdade, não queriam a posse do João Batista Figueiredo. Ou seja, a linha dura não apoiava a candidatura do João Batista. Diziam o seguinte: o Figueiredo não tem perfil, o Figueiredo não é um candidato que irá manter ou que irá promover a abertura lenta, gradual e segura nos moldes que os militares queriam, para que eles se preservassem no final de todo o processo. Bom, quem era esse tal João Batista Figueiredo? Ele era um general que foi durante muito tempo chefe do SNI, que é o Serviço Nacional de Inteligência. Durante muito tempo foi ele que coordenou todo o Serviço Nacional de Inteligência. Só que tem uma questão. O João Batista Figueiredo era muito ligado ao general Golbery. Quem é o general Golbery? Ele era um ministro que foi ministro da Casa Civil, ministro do Exército, um general extremamente influente na história brasileira e que bancou, junto com o Geisel, a candidatura do Figueiredo. Pois, para o general Golbery, o Figueiredo seria muito mais fácil de ser manipulado e colocado no governo para manter a estrutura social e a estrutura política que existia no Brasil. E totalmente diferente do que já pensava a ala linha dura do Exército, que não apoiava a candidatura do Figueiredo. Bom, quando o Figueiredo assumiu, ali de 79 até 85, que é o maior mandato de algum presidente brasileiro único, né, um mandato único, sem contar as reeleições de atualmente, ele assume e começa uma crise econômica muito forte, muito pesada na história do Brasil. Por quê? Lembra do milagre econômico? O milagre econômico, o crescimento do Brasil absurdo, mas um crescimento fundado em empréstimos e assim por diante. A dívida externa do Brasil aumentava, o Brasil não tinha dinheiro, caixa para aguentar as crises, as faltas de gênero e assim por diante. E de 81 a 84, o Brasil viveu uma crise econômica muito forte. Por quê? Houve uma alta da inflação, chegando a bater 200% ao ano, uma inflação altíssima, e o desemprego acelerado. Muita coisa aconteceu e o Brasil foi ficando cada vez com mais pessoas desempregadas, com a inflação comendo o salário do trabalhador, e aí o que acontece? O João Batista Figueiredo tem que ficar trabalhando para conter essa crise econômica que vai durar praticamente todos os anos 80. Tanto é que os anos 80 no Brasil é conhecido como a década perdida. Bom, outro ponto interessante do governo do João Figueiredo é a lei da anistia de 79, que até hoje ela é discutida, até hoje ela é trabalhada, até hoje pessoas são contra e pessoas são a favor da lei da anistia. Por quê? Além dela libertar os presos políticos e permitir que os exilados voltassem ao Brasil, voltassem às suas famílias, ela também anistiava os militares de todo e qualquer crime cometido na época da ditadura. Então os militares encontraram na lei da anistia uma forma de se manterem seguros. Porque, como todo mundo sabe, a abertura era lenta, gradual e segura. Um dos motivos dela ter sido lenta e gradual é para a aprovação da lei da anistia, que permitiu que os militares saíssem do governo tranquilamente, sem responderem pelos seus crimes. Alguns acabaram respondendo por outros crimes, mas os crimes de tortura, assassinato, desaparecimentos e outras N coisas que os militares fizeram, eles não foram punidos. E até hoje a lei da anistia existe e não foi revogada. Então, até hoje, nós temos a presença de militares ou de pessoas que apoiavam os militares no governo e de militares andando pela rua sem terem sido punidos ou sequer questionados sobre os seus atos durante a ditadura. Então esse é o governo do João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar no Brasil. Muito obrigado.